Oi, gente, aqui é a Pan e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre as minhas leituras de fevereiro. Primeiro eu quero pedir pra vocês que, se vocês estão escutando um leve ruído de fundo, é o meu ventilador. Eu não tenho como ficar sem ventilador enquanto eu gravo esse vídeo. Então, assim, dessa vez, me desculpem, por favor. Hoje vamos falar sobre as minhas 9 leituras de fevereiro. Nossa, fevereiro foi um mês topíssimo de leituras. Na verdade, assim, mais ou menos. Teve leituras muito boas, favorito, e leituras péssimas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, começando pelo primeiro livro que eu li em fevereiro, que foi Estação 11. Estação 11 é um livro, uma ficção científica, em que um vírus com sintomas de gripe se espalhou pelo mundo e muitas pessoas estão morrendo muito rápido. Isso lembra alguma coisa? Vocês, assim? Esse livro eu comecei a ler na época do Leda, gente, quando eu fiz as lives todos os dias aqui no canal. Eu comecei a ler esse livro, mas estava bem assim no meio da pandemia e eu me senti muito mal lendo, então eu pensei, não, vou ler em outro momento. Acabei pegando agora no começo de fevereiro, porque lançou a série na HBO Max e tal, e eu pensei, vou ler, né? Vai que eu gosto, né? Faz sentido, vamos ver como é que é as críticas e tudo mais. Só que assim, gente, não curti esse livro. Não curti. Porque eu achei que ia focar principalmente em todo o processo de como foi, como foi o impacto e tal. Mas focou em algo totalmente diferente, assim. Na verdade, eu acho que o livro não tinha muito foco. Ele não sabia muito bem que história ele queria contar. Então tem pontos de vista de vários personagens em momentos diferentes da linha do tempo e que se misturam e nada fica muito definido. Eu achei que o livro não teve um propósito em si, sabe? E acabou sendo bem confuso porque a gente não entende pra que realmente ele quer se mostrar. As partes que mostram a parte negacionista, a parte da própria sobrevivência, de como se estabeleceu uma nova sociedade, do seu jeito e tal, é interessante, só que é pouquíssimo, assim. Quando eles pensam em focar nessa parte, depois volta pra outra parte totalmente nada a ver, assim, que eu não me interessei na história e acabei achando o livro um pouco chato. Tinha muito potencial no começo, mas acabou se perdendo pra mim. Então acabei dando 2 estrelas pro livro e não me interessei em assistir a série. Tá lá, tava na minha lista, mas eu tenho até que tirar porque eu não vou assistir não. Daí, gente, eu comecei a ler. Na verdade, eu li tudo muito rápido desse livro. Eu li num final de semana, assim, em poucas horas. Tudo é Rio, da Carla Madeira, foi uma das minhas grandes surpresas desse mês, um livro recomendadíssimo, fininho. Tem vlog aqui no canal, é um livro estranho, digamos assim. Eu fiquei apaixonada pela escrita da Carla Madeira, não é à toa que eu fui correndo pra comprar o outro livro dela, que é o Véspera. E fiz um vlog aqui no canal dos dois, inclusive já vou falar sobre os dois. Eu acho que são livros pesados, tá? São livros adultos, pesados. Mas foi uma experiência incrível ler ambos os livros. Eu dei 5 estrelas pros dois. Mas eu acho que eu gostei mais de Véspera. Tudo é Rio foi um encanto, um primeiro encanto pela Carla Madeira, mas eu acho que ela amadureceu bastante em Véspera e trouxe uma história que tem mais chance de agradar mais pessoas. Porque Tudo é Rio causa um estranhamento pelo seu próprio conteúdo. É um conteúdo estranho, digamos assim, e pode ter essa aversão de muita gente. Então eu acho que Véspera... Muita gente pergunta, por qual que eu começo? Começa por Véspera. Eu acho que foi muito bom pra mim começar por Tudo é Rio, porque eu levei esse choque. Eu gosto de levar esse choque com os autores. Me impressionou muito, mas eu acho que Véspera tem muito mais qualidade e tem umas discussões bem diferentes sobre família, tá? São livros sensacionais, eu vou guardar aqui com muito amor. Eu destaquei muitas frases desses 2 livros e eu acho que a Carla Madeira sabe muito bem usar as palavras. Sensacional, sensacional. Li os 2 livros, assim, em poucos dias e não vejo a hora de ler mais livros da Carla Madeira. Se eu não me engano, Tudo é Rio vai ter adaptação pra filme. Tô curiosa e, gente, grande surpresa. Eu fiquei bem empolgada com esse mês, porque eu li 3 livros brasileiros. Aliás, concluí 3 livros brasileiros e todos eles foram 5 estrelas, então tô apaixonada, tá? Vou aproveitar que eu já tô falando desses livros e vou mostrar pra vocês que eu finalmente terminei de ler Torto Arado. Foi um livro que eu também mencionei em um vlog aqui no canal e era uma leitura que eu tinha muito medo de fazer,
porque muita gente gostava desse livro, gente. Foi o livro de 2021 aqui no Brasil. Muitos favoritos de vocês, não foi à toa que quando eu pedi indicações dos favoritos de vocês no final do ano, esse foi o livro mais votado. E eu li com esse propósito de ler o favorito de vocês, mas ao mesmo tempo me deu um pouco de medo. Quando eu comecei a leitura, eu fiquei super impressionada com a história. É um dos melhores inícios de livro que eu já li, assim, desde sempre. Mas a história acabou me perdendo um pouco no meio. E eu pensei, putz, só que faltava eu não gostar desse livro, assim. Então, eu demorei muito tempo pra pegar e terminar o livro, porque eu tava com medo de não gostar. Eu que tanto falo pra vocês, né, de não ter vergonha de falar que não gostou e tal, mas eu tava com medo, tava com bastante medo, principalmente porque eu tinha gostado muito do início do livro. Mas na segunda parte eu pensei, mas pra onde vai esse livro? E daí chegou no final e tudo fez sentido. Tudo que aconteceu na segunda parte precisa acontecer pra acontecer o final, e eu também achei o final sensacional. Então, assim, tudo pra mim, eu acho que é o livro, eu comparo muito com A Casa dos Espíritos, tá? Porque foi um livro que eu li no final do ano passado, e que, assim, não é exatamente sobre a mesma coisa, mas eu acho que trabalhou melhor o que se quis mostrar. Então, aqui, como livro brasileiro, eu acho que esse é o livro brasileiro que todos os brasileiros deveriam ler, e todas as pessoas de fora que quiserem ler alguma coisa brasileira, leiam Torturado. Eu acho que conta muito a história, a nossa história, e resgata muita cultura que é menosprezada, sabe? Eu acho que traz um valor muito grande, e eu fiquei muito orgulhosa depois que eu terminei de ler esse livro. Fiquei muito orgulhosa de ser brasileira, sabe? Num sentido de, caramba, esse livro é brasileiro, esse livro contou a história com maestria, e eu saí aplaudindo no final, sabe? Sensacional, sensacional. Tudo que prometeu, cumpriu. Então, se você parou... Eu vi muita gente falando que no meio do livro também tinha se perdido um pouco. Então, se você parou no meio do livro, continua. As últimas páginas... Muito legal, muito legal. Li também, lá em live, O Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha, gente, é um e-book que eu já tinha há muito tempo no meu Kindle. Desde que eu assisti a série. Eu amei a série. Amei. Aliás, é uma minissérie, né? Eu amei, achei sensacional. Eu sei que tem muitas críticas em relação ao pessoal do xadrez. As mulheres que jogam xadrez de forma geral, principalmente o xadrez profissional. Mas é que eu amei tanto a história que eu não enxerguei, tipo, eu não consegui enxergar muito dessas críticas na história, apesar de reconhecer que se a pessoa faz parte desse meio, ela tem total voz pra falar o quanto as coisas estão erradas. Mas assim, eu sou apaixonada pela história, eu acho incrível, eu gosto muito de como o xadrez funciona e como a protagonista enxerga o xadrez e emprega isso meio que em outras áreas da vida, sabe? Então... O livro é igualzinho à série. Igual. Tem uma mínima coisa que acontece no começo da história que não tem na série. Mas assim, é uma mínima coisa. Se você assistiu a série, você vai encontrar tudo no livro. Eu fiquei animada, eu dei 5 estrelas pro livro, porque foi a mesma sensação que eu tive ao assistir a série. E eu li o livro, tipo, em 2 dias, assim. Eu li muito rápido, é muito rápido de ler. Sinceramente, eu não sei por qual que você deve começar, se você ainda não assistiu a série, porque assim, é tudo muito igual, é muito igual. Talvez o livro vai parecer um pouco confuso com as jogadas de xadrez e tal, então talvez começar pela série seja mais interessante pra entender essa parte, porque senão você pode se perder no meio da história. Como eu já sabia, já conhecia algumas coisas do xadrez, essa não foi uma grande questão pra mim, eu fiquei apaixonada do mesmo jeito. Dei 5 estrelas pro livro, mas reconheço que várias pessoas já criticaram, mas assim, pra mim a experiência foi muito boa, então dei 5 estrelas. Outro livro que eu também li esse mês foi Até o Verão Terminar. É um livro da Colleen Hoover que entrou em promoção, um e-book, e eu pensei, por que não? Perguntei pra vocês qual era a opinião de vocês, e muita gente tava muito dividida, tem gente que amou, tem gente que odiou. E assim, eu gostei bastante. É um livro juvenil da Colleen Hoover, não é os livros adultos, não são tão pesados quanto. Ela toca em assuntos sérios, mas ela não se aprofunda nesses assuntos. Ela não usa exatamente esses assuntos no meio da história. É um livro de verão, gente. É um livro sobre romance de verão, super leve, super gostosinho, assim. E algo pra se destacar principalmente é que a Colleen Hoover não usou o passado do carinha ali pra justificar alguma ação ruim que ele possa ter em relação ao protagonista. Pelo contrário, ele não tem essa ação ruim
apesar, mesmo com o passado, sabe? A gente ela não tenta justificar algo ruim nesse sentido, e eu acho que é uma grande evolução pra Colleen Hoover, porque é aquela coisa, eu sempre gostei de ler os livros da Colleen Hoover, mas é aquela coisa, uma mãozinha na consciência, né? E esse eu acho que é mais tranquilo. O que acontece? Como ela não aprofunda em assuntos sérios, algumas coisas ficaram assim meio que voando e não sei até que ponto isso é bom ou ruim, ela não ter se aprofundado. Então por isso que eu não dei 5 estrelas, mas eu dei 4 estrelas e eu acho que é muito bom ao que se propõe. Então eu fiquei um pouco com medo de como seria o final dessa história, mas eu acho que foi um bom final. Principalmente a nível Colleen Hoover. Então, outro livro que eu peguei este mês foi Animal. Esse é o livro da Lisa Tadeu, a mesma autora de Três Mulheres. Três Mulheres foi um favorito pra mim, teve no clube dos favoritos e tudo mais. E esse aqui é um livro de ficção, é um romance, então é diferente de Três Mulheres, porque Três Mulheres é baseado em 3 histórias reais dessas 3 mulheres. Então, esse aqui é um pouco diferente, eu tava super animada pela proposta e tal. O começo é super perturbador, nível Lisa Tadeu de perturbador, assim, ela coloca algumas questões, ela faz algumas metáforas em relação ao que é ser mulher, e como algumas mulheres se colocam, se permitem se colocar em situações em que elas não gostariam de estar, achando que é melhor ela escolher estar numa situação desconfortável do que ser obrigada a estar numa situação desconfortável por outra pessoa e sofrer uma violência maior, sabe? Então tem algumas discussões nesse sentido que, no começo principalmente, eu fiquei super, caramba, ela tá fazendo isso e tal. Só que, sei lá, do meio pra história pro final, eu não entendi o que a Lisa Tadeu quis fazer, sinceramente, porque a história foi ficando cada vez mais perturbadora, num nível, assim, que nem eu estou disposta a ler esse tipo de coisa. E daí eu acho que a história se perdeu completamente do meio pro final. Tem umas partes ali que eu penso, pra quê? Pra quê? E daí depois tem umas coisas meio sem noção, assim, que não aconteceria, assim, não teria como acontecer dessa forma. E eu pensei, não. Então foi uma decepção bem grande. Eu dei 1,5 estrelas pra esse livro e realmente eu não recomendo, sinceramente. Vai ter desapego desse livro porque eu tenho uma cópia que tá embalada ainda, porque eu recebi cópia dupla da editora. Eu vou fazer um sorteio lá na Twitch, então quem quiser se aventurar com esse livro, vai estar nos meus desapegos do mês lá, tá? Inclusive, se vocês não estão sabendo, essa semana vai ter uma caixinha de desapegos que eu vou sortear pra todo mundo lá na Twitch em um desses dias de lives, não sei qual ainda, mas me sigam lá, o endereço tá aqui embaixo. Falando em Twitch, a gente faz uma leitura em conjunto com os subs mensalmente. Começou com só os subs, escolhendo as minhas leituras no YouTube aqui, quem lembra do clube de membros, mas aos poucos as pessoas foram aproveitando para ler o mesmo livro que foi escolhido. Então, agora meio que é uma leitura conjunta, meio assim, sem muita estrutura, mas a gente vai lendo e se divertindo nesse processo e pode ser muito bom ou muito ruim. No mês passado eu li A Rede de Alice e foi sensacional, um dos meus favoritos do ano, mas esse mês eu li Eu Não Sei Quem Você É. A capa, gente, prometia muito. Eu tava assim, meu Deus, vai ser sensacional essa história. Comprei o livro físico. Esse livro tinha no Scribd. E eu comprei o livro físico. Pensei, não, quero ter o livro físico, quero tirar fotinho, quero mostrar pras pessoas. Gastei dinheiro. Esse vai estar no meu desapego também, tá? Essa história aqui prometia muito, principalmente pela sinopse. Porque fala aí de 2 mulheres que são amigas há muito tempo, muito amigas. Cada uma tem um filho adolescente de 16 anos e a outra tem uma filha adolescente de 13 anos. Acaba acontecendo alguma coisa com esses filhos delas e elas acabam se vendo em lados opostos para defender seus próprios filhos e não se sabe em quem acreditar. Se acredita na amiga ou no próprio filho ou filha, no caso do que está acontecendo. E daí vai dar, assim, um rebuliço. Vai ser bem tenso, porque vai abordar assuntos muito sérios, principalmente envolvendo a palavra da mulher, quando o assunto é violência. E assim, o começo do livro é bem palestrinha, porque uma das amigas, ela participa na Universidade de Estudos sobre mulher, sobre feminismo, sobre violência contra a mulher.
Então, ela tem essa participação muito forte. E ao mesmo tempo, ela logo em seguida começa a se colocar em dúvida do que realmente está acontecendo, porque ela se vê num lado oposto de tudo que ela já falou um dia. Então, tem muita palestrinha no começo, tipo assim, muitas descrições, sabe? Fica bem chato no começo, porque é como se a autora não se preocupasse em apresentar os personagens, mas tentar apresentar as ideias desses personagens e a gente fica o tempo todo lendo isso e é cansativo. No meio do livro, eu até fiquei empolgada com o que poderia acontecer. O livro me pegou dessa forma de o que poderia acontecer. Fiquei curiosa, mas eu não consigo gostar da história. É só porque eu fiquei curiosa, tipo, aonde essa autora vai levar essa história? Porque, assim, várias coisas são super problemáticas da forma que é colocado, até pelo nível de discurso que a autora quis ter, assim. Ela quis abordar um assunto, mas daí ela coloca em dúvida esse assunto e não explica muito bem. É bem delicada a forma que ela resolveu escolher o enredo. É bem delicado. E eu acho que ela não fez da melhor forma. Eu acho que ficou bem problemático. Várias coisas que acontecem na história. O final, assim, gente, eu penso, por que eu li esse livro? Sinceramente. Não recomendo de jeito nenhum. Eu dei 1 estrela pro livro, tá? Tipo, foi a minha pior leitura do mês. E como não poderia faltar, a minha leitura do mês de inglês, né? Como eu disse pra vocês, quem não viu meu vídeo de metas, está aqui. Eu vou ler uma história curta, uma história curta por mês até o final do ano, pra depois começar a me aventurar aí em livros mesmo. E eu agora tô bem investida nas histórias originais da Amazon. Tem a Amazon Original Stories, que são várias histórias curtas de vários autores, então estão tudo disponíveis no Kindle Unlimited, se você quiser. Eu vou deixar o link aqui do Kindle Unlimited. Tô achando que vai entrar em promoção essa semana, hein? Não sei, fiquem atentos aí se não vai estar R$1,99 aqueles 3 meses e tal. Não sei ainda se vai rolar, mas fiquem atentos, eu acho que vale a pena nesse sentido. E daí eu escolhi a história A Wedding Thing, que é a história desses 2 autores. Os 2 têm participação ali, e eles contam a história de como eles se conheceram e como foi o casamento deles. E, tipo, é uma história super curta, mas diferente da história que eu li em janeiro, que era em formato de cartas, agora essa é uma estrutura bem mais parecida com o normal de livro, assim. Então tem descrições, tem os diálogos, e eu me aproximei um pouco mais do que eu vou encontrar em histórias maiores, sabe? Mas ao mesmo tempo foi muito tranquilo de ler. Eu acho que foi uma história bem fofinha, assim. Dei 3 estrelas porque não foi nada demais. É uma história bem curtinha e que conta aí como eles se conheceram. E é muito legal porque tem o ponto de vista do cara e o ponto de vista da mulher. Então eles meio que vão se complementando. E eu gostei de ver e ver a voz diferente em cada um dos dois, sabe? Porque isso é uma coisa que eu também tinha dificuldade de reconhecer em inglês, que é reconhecer a voz de quem tá narrando. E como foram 2 narradores, eu consegui perceber essa diferença, então eu gostei muito, muito, muito de ter visto mais uma evolução aí na minha leitura em inglês. Fica a dica pra vocês, não é nada demais, né? Tipo, uma história sensacional, como eu recomendei no mês passado, mas é uma história bem interessante e vale a pena. Separei mais algumas outras histórias do Amazon Original Stories e daí eu vou contando pra vocês conforme eu for lendo e vou escolhendo. Tem vários gêneros diferentes. Inclusive, essa história faz parte de uma coleção que é de casais, assim, de romancezinho. Então, talvez eu escolha algumas outras histórias nesse sentido e eu conto pra vocês. Enfim, gente, essas foram as minhas leituras do mês. O que ele tá olhando? Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários o que vocês leram esse mês. Não sei como vai ser o meu mês de março, se eu vou estar mais empolgada pra ler, no mesmo ritmo que eu li em fevereiro, ou se eu vou estar mais tranquila. Eu tenho vários projetos de trabalho que tá me deixando quase louca, assim. Mas enfim, a gente vai se falando. Me acompanhem lá na Twitch, live segunda, quarta e sexta. E no Instagram também. Um beijão. Tchau!